Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu... Som. Amém, irmãos? Mais uma oportunidade que nós temos de iniciarmos como Igreja do Senhor um culto de adoração ao nosso Deus. Temos a oportunidade de não apenas cantar esse cântico daquilo que Deus é, mas temos também a oportunidade de, assim, vivenciarmos cada palavra entoada. E isso é o nosso desafio para hoje e durante o tempo que o Senhor assim nos permitir. Que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido, que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Eu quero, assim, convidar você a curvar a sua cabeça por alguns minutos, alguns instantes. Estaremos orando ao Senhor em gratidão pela oportunidade de estarmos na igreja, na casa que é do Senhor. Oremos, irmãos. Pai, seja louvado o Teu santo nome, Senhor. Seja bendito o Senhor para todo sempre. Que nossos lábios, Senhor Deus, não venham, Pai, parar. Que nossos lábios não cessem de entoar cânticos de adoração ao Senhor. Que quando o Senhor assim nos olhar, Pai, possamos ser encontrados com um coração fiel a Ti, alicerçado em Cristo Jesus, Teu Filho. A Tua igreja hoje, Pai, se reúne aqui, Senhor Deus, fisicamente, tomando os devidos cuidados, Senhor Deus, Pai, das medidas de segurança para esse tempo ao qual nós estamos vivendo. Mas também a igreja se reúne nos seus lares, Senhor Deus. Mas o que eu te peço no nome de Jesus é que o Teu Espírito Santo fale tanto para os que estão perto como aqueles que estão nos seus lares com seus familiares. Senhor, fala à Tua igreja, perdoa os nossos pecados. Desde já, Senhor, no nome de Jesus, nos conduz em adoração ao Teu santo nome. Nós rogamos assim no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém.
Amém, irmãos? Quero assim convidar a igreja a ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 a 29. Irmãos, assim puderem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 ao versículo 29. Estaremos lendo de uma só voz, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Pode assentar, irmãos. Assim nós estaremos fazendo aqui. Estaremos entoando cânticos de adoração. Sabemos que tudo que nós possamos oferecer de melhor ao Senhor, não teremos condições de satisfazer, ainda com um coração grato, e o que o Senhor assim nos encontra, mas não temos condições de alcançar, de satisfazer aquilo que o Senhor, em primeiro lugar, fez por nós. Mas que o Senhor nos encontre assim, irmãos, com um coração grato, com um coração alegre. E esse é o convite para mim e para você, hoje, nesse lugar, nessa comunhão. Quero convidar o Ministério de Louvor a então o cântico da adoração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vou convidar você a ficar de pé. Assim como o texto lido, vamos dar glória ao nosso Senhor, ações de graças. Quem quiser pode acompanhar com as palmas. Junto comigo. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Glória, glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. das trevas Trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus.
te celebramos com ações de graça, canções de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Amém, irmãos. Nós fizemos uma oração de adoração ao nosso Deus para nós entrarmos na presença dele e nessa continuidade, irmão, de entender, ainda que dentro das nossas limitações, quem é esse Deus na nossa vida, entendemos que entramos na presença de um Deus santo e queremos exaltá-lo por aquilo que ele é. E nesse mesmo propósito, irmãos, eu quero convidar a igreja, mesmo assentados, ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3 apenas. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Nós estaremos nesse momento, irmão, assim, encurvando nossas cabeças, entendendo que esse é um Deus santo, um Deus perdoador, um Deus de misericórdia, sim, e Ele é. Mas o fato de entender que Deus é assim, não nos isenta de termos nosso momento de confessarmos nossos pecados ao Senhor. Quero convidar você a ter esses momentos de confissão de pecado do nosso Deus, e em seguida estaremos orando na sequência. Oremos ao Senhor. Pai Santo, quão necessário é, Senhor, quão necessário é sermos convocados e confrontados, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Mas graças te damos porque quando o Teu Espírito assim nos conduz, não vem num tom de acusação, mas vem num tom, Pai, com o objetivo de cura, de sermos libertos, de andarmos, Senhor Deus, não com o jugo sobre os nossos ombros, Senhor, não com um peso, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No nome de Cristo Jesus temos condições de nos achegarmos ao Senhor pedindo perdão, no nome do Teu Filho, que é o nome sobre todo nome. Temos condições de pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que faz com que o Senhor vire as costas, Senhor, se nós assim permanecermos nele, nos nossos pecados. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de depositarmos no Teu altar nossas debilidades, aquilo que muitas vezes o inimigo de nossas almas tenta utilizar para nos acusar, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não permita, Senhor Deus, que o Teu povo ande triste pelos pecados, mas que, salvos em Cristo Jesus, restaurados em Cristo Jesus, haja motivo de alegria, haja motivo de celebração, porque o Senhor é o Deus perdoador, porque o Senhor é o Deus de graça. Sonda, Senhor, o coração da Tua igreja, do Teu povo que se reúne nesse lugar, e converta, Pai, um coração de tristeza pelos pecados, num coração de júbilo e de alegria pela salvação em Cristo Jesus. É no nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.
Amém, irmãos. Cara, assim, falar a respeito das nossas atividades, irmãos, que a igreja tem. Estamos vivendo num tempo bem complexo ainda, que requer cuidados. Alguns, infelizmente, têm relaxado, né, nesse tempo onde devemos ter ainda cuidados sobre a questão de saúde. Os próprios noticiários falam a respeito disso. E a igreja não é diferente. Mas a igreja ainda assim nesse tempo trabalha. Acredito particularmente que muitas coisas a igreja, nesses últimos 7 meses, vamos dizer assim, nesses últimos 7 meses, a igreja até voltou a atuar em coisas que de repente se perderam no decorrer do tempo. Mas ainda assim o Senhor usou de misericórdia sobre o seu povo e tem abençoado o seu povo, tem sustentado o seu povo. E uma das formas, irmão, que a gente assim entende, os irmãos têm tido a oportunidade de ver que famílias têm sido assim abençoadas e alcançadas, né, pela Bolsa do Amor. Assim, os irmãos têm tido essa oportunidade de acompanhar o que tem faltado no próprio grupo da igreja, né, no grupo do WhatsApp da igreja. A irmã Arina, volta e meia, ela divulga ali os mantimentos que ainda necessitam para formar as bolsas. Tem sido anunciado que 8 famílias têm sido abençoadas assim, e que o Senhor continue a mover a sua igreja, porque eu tenho certeza que aquele que tem contribuído, aquele que tem dividido, aquele que tem compartilhado do seu mantimento, do pão, do sustento, tenho certeza que não tem faltado, mas tem assim, de maneira onde o Senhor atua, sustentado outras famílias. Assim, os irmãos podem assistir pelo vídeo aí, pelas mídias sociais, que, né, a Bolsa do Amor, quem quiser também assim ofertar um valor específico para a Bolsa do Amor, fique à vontade também. Quando tem um depósito da igreja, né, na conta da igreja, aquele que assim fizer, identifique que aquele valor é direcionado para a Bolsa do Amor, irmãos. Eu quero assim convidar o Ministério de Louvor para entrar o cântico de adoração ao nosso Deus. Não só doações em valores, né? Mas se você também quiser trazer mantimentos, né? Já que agora a igreja está aberta, você pode trazer o seu mantimento, deixar aqui na igreja e a gente vai direcionar também para a Bolsa do Amor.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Amém, irmãos. Não sei se os irmãos têm às vezes essa percepção, né? Tem alguns louvores, parece que nós vamos alguns anos lá atrás, né? E louvores assim que de fato assim nos fazem assim pensar sobre a nossa caminhada, né? Sobre a nossa vida e aquilo que o Senhor tem feito. Irmãos, louvamos a Deus também pela oportunidade no que diz a palavra do Senhor. Como eu estava falando anteriormente, a igreja trabalha, a igreja atua. Hoje a igreja está aqui aberta, de portas abertas, onde há todo um trabalho sendo feito, a forma como a palavra do Senhor tem entrado nos lares, através das mídias sociais e todos os recursos que estão por detrás, né, desse trabalho que é anunciar o Evangelho do Senhor. Existe um trabalho sendo feito e manter esse trabalho a todo investimento, a qual os próprios irmãos assim se mobilizam para esse fim. Então, assim, ainda continuando no que diz a palavra do Senhor a respeito, né, dos dízimos e ofertas, que nós entendemos que é bíblico, é um trabalho direcionado, é uma ação direcionada de um coração grato por aquilo que o Senhor tem feito. A palavra do Senhor se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, mesmo assentado, irmãos, se os irmãos estejam acompanhando, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 15.
2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. A gente consegue, irmãos, ver nesses versículos aquilo que é mais do que suprir, é mais do que algo como se fosse uma rotina. Eu vou ofertar, eu vou devolver. É um reconhecimento e Deus é glorificado nesses atos de fé, atos que não é algo obrigatório, forçoso, de maneira que cause um mal-estar, um constrangimento. Pelo contrário, é como um ato de gratidão ao que o Senhor tem feito. E famílias são supridas, o trabalho do Senhor caminha, e é o Senhor que é exaltado, é Ele que é glorificado através dos dízimos e ofertas. Você vai ter essa oportunidade, enquanto o Ministério de Louvor estará entoando mais um cântico, nosso irmão, o diácono estará de serviço, estará passando para recolher os dízimos e ofertas, irmãos. Convidar você a ficar de pé mais uma vez. Chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor. Mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia. Grandes coisas fez o Senhor. Nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Jesus falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel.
de máscara, tempo de álcool gel, tempo de limpar os pés, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele move os nossos corações. Que a gente peça ao Senhor que o nosso coração continue aquecido, mesmo de máscaras, mesmo distantes, mesmo com o álcool gel. Porque Deus é maior que todas as coisas, é maior do que esse momento que a gente está passando. E não importa. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para encher os nossos corações, para nos abraçar, ainda que estejamos sentindo falta do abraço do irmão, do aperto de mão do nosso irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui, está nos nossos lares, está conosco. É o Espírito Santo de Deus que nos abraça. E não importa que às vezes atrapalha a máscara, a luva, o Senhor recebe o louvor do nosso coração. O Senhor recebe, porque o Senhor importa ao Senhor o espírito contrito e um coração quebrantado na presença do Senhor. Então vamos cantar mais uma vez, porque nós agradecemos que por mais que o momento que nós estejamos vivendo seja um momento de dureza, seja um momento de distância, seja um momento tão difícil, o Senhor tem nos dado e tem nos sustentado e tem nos dado muito mais, tal qual é a forma como a igreja ainda tem ajudado e abençoado outras famílias e outras vidas, e que o Senhor continue nos abençoando, e por isso nós somos gratos, por isso o nosso coração é grato, e por isso nós temos motivos para cantar, independente de qualquer momento que estejamos vivendo, amém? A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Glória a Deus, louvamos a Deus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, tem um aviso aqui a respeito que vai ter uma barraquinha logo no final do culto, né? Depois do culto, e a renda é para o bazar da igreja, né? A SAP está promovendo? A SAP está promovendo, né? Exatamente, tá, irmão? Então, assim, ao final do culto, então não deixe de passar lá para poder contribuir também com essa obra. Como eu disse, né? É a igreja trabalhando. Tá, vai ser na frente ali, né? Ok. Irmãos, dentro das nossas atividades, só para também deixar apenas um lembrete, quem tem acompanhado o boletim, tem sido passado aí pelo grupo da igreja, eu tenho procurado também disponibilizar também no Facebook. Hoje mesmo, infelizmente, passou desapercebido, mas eu vou colocar lá ainda no decorrer do dia. É também a nossa escola bíblica. Nós temos estudado o livro de Romanos. Então, assim, nós temos duas atividades ainda hoje, né? Tem, só podia confirmar o horário dos louvores? 5h30. 6h20, logo depois dos momentos de louvor e adoração com a Arina e o Felipe, tem também a nossa escola bíblica, irmãos, a partir das 18h20. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Irmãos, assim, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra, mesmo assentados. Quero convidar a igreja a ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15.
Mesmo assentado, quero assim ler a palavra do Senhor com a igreja. Amém? Aliás, irmãos, só um pouquinho antes, eu queria pedir para estar passando o nosso pequeno vídeo sobre a série de mensagens do mês. Nós temos meditado em algumas passagens, obrigado, algumas passagens que nos fazem pensar a respeito sobre a nossa caminhada de fé. A palavra de Deus, irmãos, que se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao versículo 15, diz assim, eu peço ao irmão que acompanhe. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor, é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Oremos, irmãos. Pai, seja louvado o teu nome, Senhor Deus. Temos a oportunidade de mais uma vez, Senhor Deus, não somente ler a tua palavra, mas nela meditarmos, Senhor. E que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor Deus, que da minha boca não saia nada, Senhor Deus, que o Senhor não deseja. Não permita, Senhor Deus, que eu conduza a tua palavra como se eu tivesse algum poder. Mas que seja aqui, Senhor Deus, anunciado somente aquilo que o teu Santo Espírito permitir. Usa-me, Senhor, abra a nossa compreensão e nos edifique em Ti, em Cristo Jesus, Teu Filho. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Só quero agradecer a visita aqui da nossa irmã Emília Rocha. Seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda aqui, sinta-se bem no nosso meio. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Tá? Irmão, nós temos assim, nesses últimos domingos, e esse mês em especial, meditado na palavra do Senhor, que diz respeito à fé reformada, mas mais do que chamar de fé reformada, a fé, a nossa caminhada
como nós estamos naquilo que nós cremos. A convocação sobre o dizer ali, sobre raízes, né? Falar sobre o solo, fala de fundamento, fala de nossos alicerces, como a nossa fé está estruturada, está enraizada. Isso é uma análise, uma reflexão para todos aqui presentes, para a igreja do nosso tempo. Diante de um tempo onde nós temos assim ouvido muitas coisas, acredito que não é muito diferente daquilo que estava acontecendo no contexto ali de Paulo, quando ele falava para aquela igreja. Tanto nós temos assim estudado o livro de Romanos, não chegamos ainda nesse capítulo, mas o pano de fundo nos dá uma ideia de que muitas coisas que estavam acontecendo naquele tempo também acontecem nos dias de hoje. E é importante que essa reflexão sobre aquilo que nós cremos, aquilo que a igreja reformada, né, aquilo que nós fomos ensinados, muitas vezes é necessário que ela volte para uma outra análise, uma análise pessoal, individual. Por exemplo, como é que essa fé move você? Como essa fé que nós dizemos que nós temos, como ela nos conduz? Como é que ela nos guia? Nós estamos vivendo num tempo onde esse tema de fato é relevante para nós. Um tempo de relativismo. Quem não já ouviu falar disso? Tudo é relativo. Não tem mais uma verdade. Depende do ponto de vista. Não existe mais uma verdade absoluta. Então, assim, se nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, talvez da outra parte fale assim, talvez. Nem sempre. Há uma outra questão também do chamado sincretismo, né? Uma mistura de muitas coisas, daquilo que se crê. Eu creio em Cristo, mas há um adendo, há um acréscimo naquilo que eu creio. Eu tenho que colocar mais alguma coisa. Eu creio em Cristo que Ele de fato tem poder, mas eu preciso de um copo d'água, eu preciso de uma rosa, eu preciso de um pedaço de papel, eu preciso de um pano, eu preciso de alguma coisa que faça um acréscimo a essa fé de Cristo Jesus. E a verdade é que é um tempo de fé em muitas coisas, né? Mas essa fé de muitas coisas, essa fé salva, essa fé cura a alma, essa fé fala a respeito de salvação, essa fé em muitas coisas, ela aponta para Cristo. E por isso se faz necessário, irmão, nós, nesse tempo, falarmos mais uma vez a respeito da fé. Como a fé tem nos conduzido. Se nós parássemos para pensar agora, como essa fé tem conduzido a minha vida, a respeito da fé, nós vemos vários versículos que, em algum momento, parece que há a necessidade dessa aplicação para o homem e para a mulher na sua caminhada, onde essa fé de fato ela está alicerçada. E eu creio que o que Cristo de fato quer na nossa caminhada é nos tomar pela mão e assim nos conduzir nesse caminho de fé nele, que aponte para ele, que diga quem ele é de fato em nossa vida. Nesse contexto desse pano de fundo, não é onde eu vou falar tanto a respeito, mas é importante dizer o que estava acontecendo com aquela igreja, né? Paulo tinha um público ali a qual ele falava, daquela igreja de Roma, que era formada pelos gentios, pelos próprios judeus, né? Havia uma diferença ali entre aqueles irmãos de modo de crer, de questões éticas também, de etnia, de nacionalidade, como aquele povo deveria de fato crer. O apóstolo Paulo escreve para a igreja, né? Destacando as particularidades de cada um, caracterizando que todos são pecadores, né? Vem Paulo direcionando uma carta para aquela igreja, mas assim, centralizando, apontando tudo para Cristo e falando da condição de cada um, como cada um estava, né? E até que apontasse ao texto, né, a frase, ao versículo, que o justo viverá por fé. É um dos pontos que nós cremos assim também, mas foi necessário ele assim, vamos dizer, situar cada um no seu devido lugar, falar das suas virtudes, falar também das suas debilidades e assim dizer e apontar para aquele que poderia equalizar todos, nem o judeu, nem o gentio, mas Cristo olha para todos e
é importante que todos se coloquem na mesma condição, de que necessitam desse favor, necessitam dessa justificação em Cristo Jesus. É importante que a gente entenda para quem Paulo estava falando. E o que a gente pode aprender, irmãos? Falando a respeito da fé, a respeito daquilo, como essa fé está fundamentada em nós, como igreja de Cristo. Como nós nos deparamos com esse texto e olhamos aquele evento, toda aquela descrição e trazendo também para os nossos dias. Acho que o primeiro ponto, irmão, um dos pontos necessários é entender que esse solo, falar da fé, como ela está enraizada em nós, como ela está alicerçada em nós, como ela é desenvolvida em nós. E para a gente assim, ver e entender essa aplicação, irmão, sabendo dessa realidade, que não diferente daquele tempo, havia um tempo de relativizar tudo, há um tempo de sincretismo religioso, e uma aplicação de uma fé em diversas coisas, mas muitas vezes essas diversas coisas não nos sustentam em nada, não nos conduzem para uma salvação. O primeiro ponto que eu quero assim meditar, irmãos, é sobre que havia uma condição semelhante dos nossos dias para o que estava acontecendo com aquele povo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 1 a 4, que diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando a gente vê esse texto, assim, trazendo a realidade no público que havia rejeitado a justiça de Deus, será que nós temos vivido tempo semelhante a esse? Porque essa justiça de Deus, na verdade, ela está apontando para Cristo, a manifestação de Cristo, né, que falava naquele contexto do fim da lei, a manifestar a justiça de Deus, Cristo Jesus. Então, aquele público, aquela igreja, aquela nação, havia uma rejeição para o Cristo que havia se manifestado. E às vezes semelhante nos nossos dias, quando nós também falamos de Cristo, muitos têm rejeitado. Mas é interessante que Paulo olha com amor para os seus conterrâneos, né? Fala com amor dessa graça para que haja um objetivo, salvação. Eu acho que é interessante, importante para nós pensarmos a respeito disso, dessa analogia de necessidade. Há uma rejeição natural do homem devido ao pecado para essa justiça de Deus, que é essa manifestação de Cristo Jesus. Mas a questão é que se nós aqui como igreja do Senhor temos tido essa compreensão de que essa manifestação dessa justiça nos alcançou e foi gerada em nós uma fé salvadora, como é que eu estou compreendendo isso e olhando ao meu redor e tendo, de repente, essa mesma percepção de Paulo e talvez até falar, olha, o meu desejo é que, para que o meu conterrâneo, aqui nesse caso meus irmãos, está falando da mesma nacionalidade, o sentido é de uma mesma nação, há um carinho, um respeito, há um desejo real de que eles estejam salvos, porque essa graça, essa manifestação da justiça de Deus já alcançou Paulo, já foi revelada para ele. Então ele chega aqui para aquela igreja e fala a respeito da nação de Israel, que não haviam ainda compreendido a manifestação de Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, nessa condição semelhante, desse pano de fundo, desse cenário, olhar a nossa realidade, como nós estamos compreendendo a fé que já foi manifestada em mim. O que eu tenho feito com ela? Eu tenho guardado ela para mim e vivido aquela vida, né, como se fosse talvez até egoísta, não sei se seria a melhor palavra, mas essa graça já foi revelada para mim, e às vezes eu vivo a minha vida sem olhar ao meu redor, mas há um propósito de nós, assim, nos identificarmos com o que Paulo está falando, né, no sentido de olhar ao seu redor, olhar aos seus irmãos, aqueles que ainda não conheceram a Cristo, essa justiça de Deus manifestada através da fé que vem dele,
e assim nós termos a mesma sensibilidade, olharmos que estamos de fato numa situação, né, semelhante. Há muitos ainda no nosso tempo que tem uma característica semelhante a esse que Paulo estava falando. Muitas vezes tem zelo em talvez até num sistema religioso, e por que não falar, às vezes, dentro de um contexto religioso, um zelo, mas sem compreensão da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Alguma coisa diferente dos nossos dias? Pessoas que têm zelo religioso forte e não conseguem enxergar a graça de Deus, do Senhor. Paulo, por exemplo, foi um. Há pessoas também que se baseiam, têm como alicerce a justiça própria. Só aquilo que eu produzo, só isso, né? Isso sim salva, isso sim cura, isso sim liberta, mas o que eu faço? Parece que naturalmente nós temos essa resistência em entender que eu não preciso fazer nada, no sentido de quem faz, quem produz isso, essa fé salvadora é Cristo Jesus, é o Senhor, Ele toma a iniciativa para trabalhar em nós, e às vezes parece que nós naturalmente sempre pensamos em fazer alguma coisa no sentido de, como, olha, eu mereço isso, eu faço, eu produzo, então automaticamente eu mereço essa graça. Mas assim, de igual maneira semelhante, naquele tempo, para os dias atuais, há muitos ao nosso redor, e às vezes nós também corremos esse risco de ter em nós uma justiça própria, por aquilo que eu posso produzir. Há muitos também, irmãos, numa condição semelhante de não se sujeitar a essa justiça que vem de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24, que vai falar exatamente que essa justiça de Deus é Cristo, é sujeitar-se a Cristo. E vivemos num tempo que muitos tentam produzir muitas coisas, mas quando há um confronto para o que Cristo pede, eu tenho uma certa resistência de me curvar, né, de inclinar meu coração ao que o Senhor quer falar. E ainda que seja salvação. Interessante é isso. Ainda que seja a salvação. Mesmo Cristo sendo anunciado para que haja salvação naturalmente, devido ao nosso pecado do homem natural, nós temos essa resistência. Então é importante nós olharmos que, de semelhante modo, há situações ao nosso redor, não independente de tempo, independente do primeiro século ao qual o Evangelho estava sendo anunciado, as igrejas sendo constituídas. Talvez não tenha mudado muita coisa, irmãos. E por isso é importante saber como nós temos alicerçado de fato a nossa fé, como nós temos feito, qual o uso dessa fé, dessa graça, dessa misericórdia revelada a nós. E talvez assim seja importante saber até para onde a igreja está caminhando, ou para onde nós queremos caminhar como igreja. Se nós temos essa compreensão dessa fé, nós vamos fazer o que com ela? Se já foi revelada a nós, se é para ficar no lugar alto, ou nós vamos escondê-la. Já foi dito várias vezes aqui, do púlpito, o pastor faz uso disso, se a igreja do Sinai fechar, se nós perguntarmos aí, de repente, na comunidade, na rua, de repente, nosso vizinho, você sabia que a igreja fechou? E talvez a questão é que diferença vai fazer para as pessoas do nosso redor, dessa comunidade, da onde a igreja faz parte, que peso tem para essa comunidade no nosso redor, ou para nós dentro do nosso círculo de amigos, de vizinhos, de onde nós estamos inseridos. A grande questão é o que nós temos feito com aquilo que já foi revelado a nós. Eu tenho tido a oportunidade de compartilhar no meu trabalho, de compartilhar no meu ambiente de estudo, de compartilhar ao meu redor, de uma maneira geral. E a igreja, quando eu falo igreja, é sempre bom lembrar, não é no sentido da estrutura física. Em alguns casos, em muitos casos, é de fato o que a igreja pode fazer nesse local. E ela não foi plantada aqui por acaso. Foi o próprio Deus, que nós cremos que existe a soberania de Deus, existe um Deus grandioso, Deus, num determinado tempo, marcou esse lugar para construir essa igreja.
Em um tempo, Deus marcou esse lugar para construir essa igreja. Para construir essa igreja, não somente para a nossa acomodação, que isso é bom. E agora é bom ver que a igreja aqui, ainda que haja essas limitações, a igreja pode-se dizer que está cheia. E glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Mas não se limita a isso agora, nesse momento. E o tempo de pandemia, de algumas limitações, não é fator limitante para o Deus que nós servimos. Podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Podemos nos levantar, de repente, semelhante a Paulo, que diz lá no primeiro versículo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dele. Dele quem? Dele quem? É para que sejam salvos. E às vezes nós confundimos aquilo que foi revelado a nós, a fé que foi inserida no meio do seu coração. Nós confundimos. Confundimos e discutimos ao invés de anunciar a salvação. Anunciar aquilo que Paulo também estava anunciando. Olhando ao seu redor, olhando os seus irmãos, não tentando categorizar quem deve merecer a salvação ou não. Às vezes nós entramos nesse ciclo também, irmãos. É um risco para nós. E a exortação, eu creio, irmãos, é para saber o que essa fé de fato tem produzido em nós. E olharmos os perigos de não nos estarmos semelhantes a esse público, de que a lei foi dada a eles, um povo ao qual o Senhor, em determinado momento, chama de povo exclusivo dele, e aquilo encheu o coração. Eu fui salvo. E amém por isso. Você eu não sei. Você, João, misericórdia da sua vida. Eu sei de mim. Mas eu não compartilho. Eu não falo. Eu não olho, eu não tenho aquela compreensão do que de fato é essa fé. Essa justificação chegou na minha vida, a justiça de Deus chegou na minha vida através de Cristo Jesus. É nele. É Ele que produz essa fé salvadora. E eu preciso compartilhar com meus irmãos. Segundo ponto, irmãos, que nós podemos assim pensar a respeito, é que há uma dificuldade e uma certeza quando nós olhamos o versículo 6, o versículo 8, desse capítulo 10, que diz o seguinte: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte o teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Parece que no versículo 6 e 7 dá uma ideia de ficar criando-se ideias, métodos ou pensamentos que não edificam ninguém, não leva ninguém a nada. E às vezes nós temos de fato essa dificuldade, mas graças a Deus, porque o versículo 8 nos dá uma certeza, que essa palavra, ela está perto de nós, disponível, né? No nosso coração. Ela é diferenciada no sentido de que, olha só, ouçam, creiam, vivam essa verdade já revelada. Não tente criar aquilo que o Senhor não criou. Não tente botar um peso sobre o outro ou sobre você mesmo daquilo que a palavra não diz, né? E às vezes nós entramos em discussões que não edificam a ninguém. E essa palavra, ela precisa estar exatamente no lugar que deve estar, no coração. O homem natural, em sua essência pecaminosa, foge de tudo aquilo. O homem natural, ele foge de tudo aquilo que diz respeito de Deus. Pensa que pode fazer algo por merecer, enquanto Cristo já fez tudo. A palavra está no seu coração. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós parece que criamos mecanismos, né, para que a palavra seja anunciada, o evangelho seja anunciado. E é muito mais do que isso, irmão. Nós temos uma necessidade de entender essa verdade. O terceiro ponto, irmão, que a gente pode assim pensar a respeito, é que há esse solo em nós. No Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 9.
se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Parece que às vezes nós temos uma certa dificuldade de falar a respeito disso. Temos mais facilidade às vezes de estar pegando o exemplo de uma discussão. Marido, mulher, mãe, filho, irmãos, enfim. Quando nós discutimos, nós temos uma facilidade de dizer muitas coisas, até o que nós não queremos, por impulso. Que de repente numa conversa normal eu não falo. Eu não falo, ainda que me relacione com o outro, mas eu não vou falar. Eu até sei, mas eu não falo. Mas quando eu tenho a oportunidade, no meio do mais acalorado, de falar, eu vou falar. E onde é que essas palavras elas estão escondidas? De repente, palavras que eu nem imaginava, mas naquele momento acalorado eu vou falar. Porque eu quero ofender, eu quero me defender, eu quero falar muitas verdades, as minhas verdades. E elas estavam guardadas exatamente no coração. Lá naquele cantinho, eu só vou acumulando. Mas na melhor oportunidade eu falo. E aonde o Senhor quer trabalhar a respeito dessa fé salvadora é exatamente no coração. Em nossos corações, que o coração dá aquela ideia de onde estão, assim, guardados a questão de sentimentos, né? A volta e meia é um local, a Bíblia fala a respeito desse local onde que parece que nos dá uma diretriz para a nossa vida, sobre as nossas emoções. É ali que ele dá um direcionamento para a questão da salvação, no sentido de, olha, guarda ali a sabedoria, o temor, nossos impulsos, a figura do coração, tem esse sentido. E é exatamente esse desafio de converter esse coração a essa verdade anunciada, de maneira que, de fato, seja o solo onde essa fé esteja assim, crescendo, se enraizando, estruturando aquilo, a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Então, eu creio que a chamada no sentido de que haja uma troca, esse solo seja trabalhado, seja arado, seja assim, regado com essa fé em Cristo Jesus, de maneira que conduza a nossa vida em tudo aquilo que tem que conduzir. Essa é uma realidade para a gente. Só nós expressamos exatamente aquilo que está no nosso coração está cheio, e a palavra fala a respeito disso. O coração associado ao local de fonte de vida, onde depositamos nossos sentimentos e desejos, este é o coração convertido que deve impulsionar nossos lábios a confessarmos a justiça de Deus, Jesus Cristo como o único Senhor. Nós só conseguiremos anunciar daquilo de fato com o qual o nosso coração está sendo cheio. E essa é uma pergunta, uma reflexão para nós. Às vezes eu fico com o coração cheio das minhas preocupações. Não é que elas não possam existir. A questão não é essa. Mas se ela está tomando o lugar da fé de Cristo Jesus, de que Ele é suficiente, não apenas para a minha salvação, e glória a Deus por isso, a salvação veio. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Mas na minha caminhada, Deus também pode me conduzir em outras questões, no momento de decisão, talvez no momento de se acalmar, no momento de não falar, no momento de repente de ouvir. Eu só vou conduzir, só vou conseguir ser conduzido dessa forma, dependendo como o meu coração estiver cheio. Porque se ele estiver cheio das minhas próprias razões, no momento que eu deveria estar calado, eu vou falar. E talvez falar aquilo que eu não queria falar. E se de fato meu coração está centrado em Cristo Jesus, eu consigo guardar. Talvez não seja o melhor momento de falar. Talvez, ou se é para falar, talvez não seja a melhor forma de falar. Mas quem vai, para nós, irmãos, chamados e salvos em Cristo Jesus, quem vai nos dar esse direcionamento é o Espírito Santo que está nos preenchendo. É o Senhor Jesus que está, essa fé em Cristo Jesus que está no nosso coração, porque nós teremos um referencial. O referencial não será mais as minhas vontades, mas vai ser Cristo. E talvez o que nós precisamos nos voltar para esse dia, esse tempo, seja de fato esse referencial. Quem tem sido o referencial da nossa vida.
E nesse meio da reforma, falar somente a fé, sola fide. A questão não é entrar no estudo, apesar de haver um momento propício para isso. A questão não é entrar no estudo, mas na essência do que é somente a fé, para onde a nossa fé está apontando. E quantas outras coisas, irmão, nós precisamos sermos assim, lembrados, porque somos tendenciosos a nos esquecermos e sermos assim, tomados pelo dia a dia, por tantas outras coisas que não vai ser a fé. Pode ser até a fé, mas a fé talvez na minha força. A fé talvez naquilo que não fala de Cristo Jesus. A fé talvez em minha própria obra. A fé talvez nas minhas próprias verdades que ofendem, mas não falam da graça de Cristo Jesus. E a convocação para nós, e eu creio para a igreja nesse tempo, é exatamente saber onde a minha fé está alicerçada, onde a nossa fé como igreja do Senhor, aonde essa fé está nos conduzindo, se ela fosse uma mão que tomasse também a nossa mão, se nós pudéssemos assim refletirmos para onde a nossa fé está nos levando, irmãos. Para onde a nossa fé está nos levando, como igreja, como congregação aqui reunida, e como pessoas individuais, para onde a nossa fé está nos levando. Que fé é essa? E se por algum momento essa fé está se desviando daquilo que é Cristo Jesus, que o Senhor hoje nos desperte para olhar que essa justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, e essa fé é nele. É Ele que vai ser o norte da nossa vida. É Ele que vai nos tomar pelo braço, pela mão e vai nos guiar. Se nós temos muitas dúvidas sobre o que fazer, em Cristo Jesus Ele há de nos esclarecer a mente sobre o que fazer e o melhor a fazer, seja como igreja, seja de forma individual. Porque assim, o privilégio que nós temos é maravilhoso. Às vezes nós queremos, talvez na nossa mente limitada, segregar Deus, categorizar Deus. Deus é Deus de coisas grandes, mas nas coisas simples Ele não é. E às vezes eu tenho dúvidas com relação aos meus estudos, eu tenho dúvidas com relação ao meu trabalho, mas há um Deus pessoal, há um Senhor Jesus pessoal, há um Senhor Jesus que quer me aconselhar, quer me guiar, quer fazer com que essa fé cresça no meu coração para dar um conselho, uma direção com relação a questões familiares, questões de emprego, questões do nosso dia a dia. É um Deus pessoal e muitas vezes nós esquecemos disso. Não, peraí, no pessoal eu resolvo. Senhor, nas coisas grandes o Senhor resolve. Mas quando nós olhamos para a palavra que é dele, nós vemos um Deus dando estratégia, falando ao ponto de falar tanto de guerra, como de questões detalhes na casa de uma viúva. E é o mesmo Deus que estava nas guerras com Davi. Então, assim, que a nossa fé, irmãos, esteja em Cristo Jesus, que é Deus, que é pessoal, que quer atuar em nós, que quer dar um norte para a igreja que é dele, que quer dar um direcionamento para a sua vida, a fim de que nós possamos falar dessa verdade com aquilo pelo qual nosso coração está cheio. Eu vou falar de Cristo, mas eu vou falar com convicção. Eu vou falar desse amor porque o meu coração está cheio, em primeiro lugar, dessa verdade. Eu vou falar dessa misericórdia porque eu vivi a misericórdia do Senhor. E o meu coração também está cheio. Eu só vou conseguir compartilhar e falar dessa verdade daquilo que o meu coração está cheio. Porque se o meu coração não estiver cheio, eu não vou conseguir compartilhar. Tudo aquilo que sai dos meus lábios vai ser falso, vai ser mentiroso. E o Senhor nos convocou como igreja dele para falar a sua verdade. E essa é a verdade. A justiça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Não há outro. Nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, nem na terra, há a revelação de Jesus Cristo como nosso Senhor. E essa verdade precisa ser anunciada pelos nossos lábios, porque naturalmente iremos falar daquilo pelo qual nosso coração está cheio, porque é uma verdade do Senhor, não é a minha verdade. É uma verdade que o Espírito Santo há de testificar no meio do seu coração, e assim a igreja caminha.
Assim a igreja caminha avivada. Assim a igreja assim caminha frutificando para o reino, que é dele, não é meu. Eu sou apenas, nós aqui estamos somente instrumentos, porque de antemão ele nos salvou, e tudo aquilo que vier depois disso, Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor, onde quer que nós venhamos estar, que a nossa fé esteja enraizada no solo, em Cristo, no nosso coração, irmãos. Uma necessidade, chegando já para o final, irmãos, uma necessidade e uma responsabilidade, é exatamente anunciar essa fé que salva, aquilo que, em primeiro lugar já foi plantado no terreno do seu coração, do meu coração, e isso frutificando, não é para ficar somente nessa estrutura, não é somente para ficar aqui, mas é para anunciar para aqueles que ainda não conhecem dessa graça, irmãos. No Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, fala a respeito disso, de tudo isso que nós ouvimos, de tudo isso que nós compreendemos, que é uma verdade. Como é que fica aqueles que estão ao nosso redor? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão, vou começar do versículo 12, fica melhor para nós falarmos a respeito. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nosso desafio, irmãos, é uma pergunta, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem não pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Nós estamos vivendo um tempo da comunicação em segundos. E boas notícias devem ser compartilhadas. E se nós temos essa compreensão, irmãos, isso deve sair dos nossos lábios. Há uma convocação, eu creio que é uma convocação mais abrangente do que, é somente aquele que tem o dom, a vocação de anunciar a palavra do Senhor. Não. É para todos. Todos que já foram alcançados por essa verdade. Para nós, após reconhecer a justiça de Deus revelada em Jesus Cristo, as consequências daquilo que está no coração, recai sobre nós, irmãos, essa grande responsabilidade a partir dessa revelação. Não é para ficar guardado. Existem outros ao nosso redor que precisam ser alcançados. E sobre nós recai sim, de fato, essa responsabilidade. Que nós tenhamos isso em mente, de que se essa graça, essa justiça do Senhor nos alcançou, não é para ficar guardado. Que sejamos desafiados para anunciar as boas novas, as boas notícias. As boas notícias não são para ficar guardadas, mas devem ser anunciadas. Você e eu, nós fomos chamados, no mínimo, como arauto do Senhor, para falar dessas boas notícias do reino, de que Ele salva, de que Ele cura, de que Ele liberta, de que Ele dá vida eterna. E às vezes nós temos, assim, confundido ou tentado conduzir de outra forma a verdade já revelada. E temos vivido um tempo assim, onde se fala de Jesus Cristo apenas como quase que somente se limitando a um benfeitor só. Ele opera milagres? Sim. Mas quando ele opera, é o milagre que é exaltado, não é o Senhor do milagre. Há uma inversão de fato de valores daquilo que Deus faz. Para nós, irmãos, recai essa responsabilidade. Falar daquilo que o Senhor fez. E só conseguiremos falar dessas verdades a partir daquilo pelo qual nosso coração está cheio. Se o meu coração está cheio dessa verdade, eu vou falar. E vou falar com ânimo, vou falar com alegria, vou falar assim com determinação, com o coração cheio, porque é uma verdade. E às vezes existe, vai lembrar, não sei quem conhece um cantor, Eduardo Mano, e é interessante quem assim não conhece a história dele, é assim um testemunho bem significativo, um homem que
constrói músicas, faz músicas, assim, músicas tremendas e tem dedicado seu ministério, ele não cobra um centavo pelas músicas que ele faz, músicas tremendas, profundas. Ele tem uma música que fala assim sobre velhas verdades. E às vezes, irmão, falar sobre sola fide, falar de fé, seja um convite de nós nos voltarmos para velhas verdades. Porque assim, não sei quanto tempo cada um aqui tem na caminhada do Evangelho, mas muitas vezes parece que nós precisamos ser conduzidos em algum momento lá atrás que nos marcaram, que marcou nosso coração dessa verdade revelada. E assim somos convocados não somente sermos confrontados com essa verdade, aquilo que atingiu o seu coração em Cristo Jesus, e hoje olharmos como nós estamos para sermos aqueles que venham anunciar essas velhas verdades, porque são verdade. A verdade, quantos anos tem a igreja aqui? 56? A igreja do Sinai. 56 anos? 54? 54. A mesma verdade que moveu pessoas a construir essa igreja há 54 anos atrás é a mesma verdade de hoje. E não é emoção, são verdades. Não é impulso de momento, são verdades. E a mesma verdade que moveram pessoas para plantar a igreja, para plantar uma congregação, para entender que todo aquele mover era propósito de Deus, continua nos dias de hoje. Deus quer nos usar para anunciar as suas verdades. E que o Senhor assim nos abençoe, irmãos. No nome de Jesus estaremos convidando aí o Estado de Louvor. Antes, irmão, só queria ter um pedido aqui de oração sobre a irmã Gilda, mãe da nossa irmã Eliane. Sofreu um infarto essa manhã, então estão pedindo oração pela mãe da nossa irmã Eliane. Teve complicações com o Covid. Que o Senhor assim tenha misericórdia. Vou pedir então a gentileza, irmãos. Vamos fazer uma oração. Peço à igreja se coloque em oração. Em seguida, ao final dessa oração específica, nós estaremos com o Estado de Louvor. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, nós entendemos, Pai, através da fé, que Cristo Jesus, o Teu Filho, Senhor, tem todo o poder, e que Tu ages conforme a Tua vontade, Senhor Deus, não há impossíveis para Ti. Ó Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a Dona Gilda. Senhor Deus, onde quer que ela esteja, Pai, que o Senhor, com a Tua mão de poder, a ampare, que a Tua mão de poder, Senhor Deus, manifeste a Sua vontade sobre a vida dela. Senhor Deus, o nosso desejo, Senhor Deus, é que ela seja restabelecida. Pai, que seja o Senhor a providenciar, Pai, o atendimento médico necessário, Pai, a medicação necessária, para que ela seja restabelecida, Senhor Deus, e esteja e testemunhe os seus feitos para com a sua família e para os seus entes queridos. Abençoe e conforta essa família, Senhor. Alcança, Senhor Deus, a Dona Gilda. Nós queremos no Teu poder e rogamos assim no nome de Jesus. Amém. Te agradecer muito, muito mais, e quero Te louvar, Senhor, a cada dia, porque as palavras que eu tenho dito não são palavras que edificam, não movimentam a minha fé. Eu quero a fé de Abraão, obedecer sem dúvida, que mesmo colocado à prova, o seu filho ia matar. Acreditar que eu vou alcançar e pela fé vou conquistar tudo que Deus já preparou pra mim. Olhar para o céu e contar as estrelas, serão as bênçãos
Amém, irmãos. Pastor, eu queria convidar o pastor para fazer a oração final. Irmão, nós estamos encerrando e ministrar a bênção também. Irmãos, vamos colocar de pé? Cinco e meia, a live de música, e 6h15, 6h20, a nossa escola dominical. Estou sentindo sua falta na nossa escola dominical, hein? Passa lá, você vai gostar. Você da internet está convidado também. Gente querida, que a graça de Jesus, nosso irmão mais velho, o exemplo a ser seguido, que o amor de Deus o Pai, o Senhor da glória, o início e o fim de todas as coisas, que as maravilhosas consolações do Espírito Santo, doces e insubstituíveis, estejam comigo e com você e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para
obedecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.